Bom dia, turma. A gente vai começar nossa aula de hoje com a correção dos exercícios da última aula, que são as páginas 308, 312 e 313. Eu passei esse exercício para vocês na aula do dia 17/4, semana anterior da prova. Número 1. Faça uma pesquisa na internet sobre a maneira como algumas culturas e religiões abordam o surgimento do universo e dos seres humanos. Entre as diversas narrativas que você encontrar, escolha a que você achar mais interessante e escreva sobre ela a seguir. Depois, leia sua resposta para os colegas. Então, essa é uma resposta... A resposta número 1 seria uma resposta pessoal, porque depende da pesquisa de vocês, depende do que vocês gostaram, do que vocês escreveram. O objetivo dela é que vocês conheçam mesmo algumas outras crenças de como foi o surgimento do ser humano. Eu vou dar para vocês um exemplo, só para vocês entenderem mais ou menos como a resposta seria. Na cultura grega, o universo ele surgiu a partir do caos. O caos era um ser muito grande que ele não tinha uma forma, porque ele é o caos, ele não tem como ter uma forma própria. Só que de tanto caos dele surgiu um ser chamado Gaia, que seria a deusa Terra, a Titã Terra, na verdade, não seria uma deusa. E a Gaia, de Gaia surgiu Uranus, que é o deus céu, e juntos eles tiveram filhos que foram os titãs. Aí dos titãs vieram os deuses do Olimpo, deuses do Olimpo e titãs tiveram uma briga, e os deuses do Olimpo, com a liderança de Zeus, venceram e deram continuidade ao universo. E os seres humanos foram feitos a partir de uma encomenda de Zeus ao titã Prometeu. E a ideia era que fosse realmente uma raça que pudesse adorar os deuses e usufruir do planeta em si. E só que o Prometeu ele gostou mais dos homens que dos deuses. E homens, assim, quando eu falo homens, é homens mesmo. Homem, ainda não existe a mulher. Aí teve um problema entre Zeus e o Prometeu, e o Zeus mesmo decidiu que ele faria de uma forma algo que completasse o que Prometeu fez. Aí então ele encomendou a mulher, e cada um dos deuses deu um atributo à mulher. Essa primeira mulher foi a Pandora. Quem conhece de história grega conhece a história da caixa de Pandora? Então, quando Zeus disse que ele ia fazer alguma coisa para completar tudo, ele também queria castigar Prometeu. Aí ele deu a caixa cheia de coisas dentro, que ninguém sabia o que era, para Pandora, e a única coisa que ela não podia fazer era abrir. Só que na curiosidade ela abriu, e quando ela abriu, saíram vários males de dentro da caixa. E assim que meio essa explicação dos gregos sobre a mortalidade humana. Aí nessas 3 histórias que eu contei da origem do universo, da humanidade e da mortalidade humana. Mais ou menos é assim uma base dessas respostas. Mas tem, lógico, muitas outras culturas, muitas outras opções de resposta para vocês. Número 2. Complete a frase a seguir com a expressão mais adequada. Grande parte das religiões relacionam o surgimento dos seres humanos às ações de... Como a gente está falando de religião, a religião explica o surgimento das coisas através de um ser superior. Esse ser superior é uma divindade, ou um deus criador, ou uma deusa criadora.
As três encaixam bem aqui na nossa resposta número 2. 3. Leia o trecho da lei abaixo, retirado da Constituição Brasileira de 1988. Depois responda as questões. Artigo 4. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Qual é o direito abordado no texto acima? Bem, aqui ele está falando de um direito que é inviolável, quer dizer, ninguém pode ir contra, de liberdade de consciência e de crença, quer dizer, de consciência, de pensar, e de crença, de acreditar. Sendo que o livre exercício de cultos religiosos é garantido na lei, quer dizer, a lei garante que você pode crer no que você quiser. E professar o que você quiser, quer dizer, professar. Você pode exercer sua religião, a religião que você quiser. E garante proteção aos locais de culto e suas liturgias, quer dizer, aos locais de oração de cada religião. E essas liturgias seriam os ritos, uma missa, um culto, uma roda. Então, qual o direito abordado no trecho acima? É o direito à liberdade religiosa. E na B, essa lei é plenamente respeitada pelos brasileiros? Não. Como a gente viu no texto antes, desse mesmo capítulo, infelizmente não é. E por quê? Explique. Ainda existem muitos casos no Brasil de respeito à liberdade de crença. Mas, basicamente essa é a resposta. Pronto, a gente fechou a 308. Vamos lá para 312. De acordo com a maior parte dos pesquisadores, a partir de qual continente os seres humanos migraram para o restante do mundo? Assinale a alternativa correta. Temos alternativas América, África, Ásia, Europa e Oceania. Se lembrando, gente, página 302 agora. Bem, pelo que os pesquisadores falam, o berço da humanidade se deu na África. Então vocês têm que marcar a opção África. 2. Junte-se a um colega de classe para debater as questões a seguir. Depois responda cada uma delas. Então, essa parte de se juntar a um colega de classe, vocês têm como fazer por mensagem, essas coisas, mas quem não ter conseguido, pode fazer sozinho, não tem problema nenhum. Por que existem várias hipóteses para explicar o povoamento da América? Bem, existem várias hipóteses para explicar o povoamento da América porque, ao longo dos anos, diversas descobertas e estudos sobre o assunto foram feitos, gerando assim novas hipóteses para o povoamento desse continente. B. É possível afirmar que a história do povoamento da América está em constante construção? Por quê? Sim, tem como. É possível afirmar que a história do povoamento da América está em constante construção, pois diversas pesquisas sobre esse tema são realizadas. Assim, conforme novas descobertas e estudos acontecem, podemos ter acesso a mais informações para reconstituir a história do continente americano. Pronto, fechamos a número 2. 3. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Há 30 anos, a arqueóloga Nied Guidon tenta provar que o homem chegou à América muito antes do que se imaginava. Formada na Universidade de Sorbonne, na França, essa paulista de Jaú se mudou em 1992 para a cidade de São Raimundo Nonato, para estudar a vida dos primeiros habitantes do Brasil, no hoje famoso Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Nos últimos 2 anos, a datação de pinturas rupestres no parque, com cerca de 35 mil anos e de dentes humanos de 15 mil anos atrás, promete sacudir o estudo da chegada do homem à América. Qual o assunto abordado no texto? Bem simples.
O texto aborda o trabalho da arqueóloga Nied Guidon. P. De acordo com o texto, quais descobertas feitas no Parque Nacional da Serra da Capivara podem contribuir para transformar os estudos sobre a chegada dos seres humanos ao continente americano? De acordo com o texto, a datação de pinturas rupestres com aproximadamente 35 mil anos e de dentes humanos com cerca de 15 mil anos pode contribuir para transformar os estudos sobre a chegada dos seres humanos à América. Porque, como muita gente acha que a chegada dos seres humanos foi há 10 mil anos, 12, se tem dente de 15 mil anos e tem pintura de 35 mil anos atrás, está ali provas de que sim, estavam aqui bem antes do que se imaginava. C. Em sua opinião, qual a importância das pesquisas de Nied Guidon para a história do povoamento do continente americano? Aí uma resposta pessoal para vocês. O objetivo dela é que vocês vejam a importância da pesquisa da Nied Guidon. Que realmente com o que ela está fazendo, ela pode acabar encontrando provas concretas que o ser humano está aqui muito mais tempo do que se acha. 4. Relacione o nome de cada hipótese de povoamento do continente americano à sua descrição. Temos as hipóteses. Hipótese da Rota Transpacífica. Hipótese da Rota de Bering. Hipótese da Migração Atlântica. Hipótese da Rota Costeira. Vamos ver a primeira opção. Os primeiros habitantes da América vieram da Ásia, atravessando uma ponte de gelo formada sobre o Estreito de Bering. Poxa, a resposta já está na frase, né? B. Hipótese da Rota de Bering. Segunda opção. Os primeiros povoadores se deslocaram da Ásia para a América, ao atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Então, também está na frase. Atravessando o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, a resposta só pode ser hipótese da Rota Transpacífica. De travessia, transporte pacífico. Sobre o Pacífico. Segunda opção, A. Terceira opção. Os primeiros habitantes da América navegaram da costa da Ásia até a América do Norte e depois seguiram em direção ao sul pela costa do continente. Então, aqui o tempo todo fala de costa. Navegaram da costa da Ásia até a América do Norte e depois seguiram em direção ao sul pela costa do continente. Costa, costa, costa. Só pode ser a opção hipótese da Rota Costeira. E na quarta opção, grupos humanos saíram da Europa e navegaram pelo Oceano Atlântico, em pequenas embarcações até chegar ao norte da América. A opção que sobrou, hipótese da migração atlântica. E essa resposta também está no texto, porque fala do Oceano Atlântico. E das opções, da A, B, C e D, a única que fala do Atlântico é a C. Com isso a gente fecha a nossa correção, da página 313, fecha a nossa correção mesmo. Agora a gente vai entrar na nossa aula de hoje, do dia 8/5, na página 314, o processo de sedentarização. Vai ficar no próximo vídeo. Esperem que eu irei passar para vocês.